Olá, boa noite! Tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para mais um episódio da série evangelística adolescente, ADL News Escolhas. Olá, boa noite! É um prazer também estar de volta com vocês. E aí, gostaram do episódio da semana passada? Foi muito bom, não foi? E hoje iremos assistir a mais um. E lembre-se das nossas transmissões ao vivo, que acontecem todas as noites de domingo de setembro, a partir das 20 horas, pela página do Facebook Adventistas Jaboticabal. Siga a nossa página, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos. Hoje veremos mais alguns adolescentes da Igreja Central de Jaboticabal e também de outras cidades. Não se esqueçam, vocês que estão assistindo também podem participar conosco. Explica aí, Mari, pela última vez. Verdade, Thiago. Essa é a sua última chance. Se você quiser aparecer no nosso último episódio, que é semana que vem, publique uma foto sua, da sua família ou do seu grupo de adolescentes em seu Instagram com a hashtag escolhas_ADL2.0. Siga e marque também o nosso perfil, @ADL2_0. E fique por dentro de todas as nossas novidades. Estamos mostrando aqui as fotos que recebemos da semana. E vale lembrar o nosso sorteio, que já é semana que vem. Pois é, Mari, é no próximo episódio, o nosso sorteio da assinatura anual da lição da Escola Sabatina da classe que você frequenta. Participarão desse sorteio todos aqueles que enviaram as suas fotos para nós, através da hashtag escolhas_ADL2.0 e marcando, seguindo nosso perfil no Instagram, @ADL2_0. Não percam essa oportunidade. Iremos agora mostrar as fotos que recebemos nesta semana. Isso aí, Thiago. No nosso telão, estamos vendo a Rosineia Catella, o Pedro Félix, o José Francisco e a Nilva Costa Mello, o Jefferson e a Leonice e a Cidinha Costa Mello, todos de Monte Alto, a Isabela de Barretos, a Bianca Malinho de São José do Rio Preto. Um beijo para todos vocês e muito obrigado por enviarem as suas fotos. Muito bom! Vamos também ver em nosso telão a Ana Carolina, a Marta e o Daniel Lorente, a Maria Dioneide, a Laís, a Rosana com o pastor Zanin e sua netinha Kimberly, e o Ângelo, todos daqui de Jaboticabal. A Cidinha de Assis e a Letícia de Engenheiro Coelho. Um grande abraço para todos vocês. Não percam, esta é a última chance. Mande a sua foto também para nós. E mais uma vez, iremos agradecer a todos que oraram por esta série. De coração mesmo, muito obrigado. Bom, hora de assistir o culto de hoje, não é? Sobre o que iremos aprender hoje, Thiago? Mal posso esperar. Pois é, Mari. Hoje iremos aprender sobre a escolha em ser fiel. Vamos compreender que se permanecermos fiéis nas escolhas corretas, estas nos levam para o bom caminho. Porém, quando nos desvirtuamos, estamos indo à perdição. Todos vocês irão amar, com toda certeza. Muito bom, Thiago. Porém, antes, convidamos a todos vocês a cantar conosco nossa música tema, que é Incomum. Deus um dia me chamou pra falar de salvação, ir ao mundo anunciar que voltará. E parece incomum a razão da minha fé. Como pode alguém ainda ser fiel? Muitos correm por aí, o sucesso querem ter, mas prefiro continuar na contramão. Vou mostrar de quem eu sou.
incomum. Incomum eu quero ser até o fim. Eu não posso resistir ao seu amor, que me abraça com a força do perdão. Se ouvir a sua voz é incomum. Incomum, então eu sou de coração. Eu entrego tudo aquilo que eu sou. Vem fazer, ó Pai, tua obra incomum em mim. Uma fé que vem de ti, verdadeiro quero ser, para que outros possam ver tua face em mim. Eu me rendo ao teu poder, vem usar o meu viver. Se mandares tua voz, irei seguir. Se Jesus no coração for incomum, incomum eu quero ser até o fim. Eu não posso resistir ao seu amor, que me abraça com a força do perdão. Se ouvir a sua voz é incomum. Incomum, então eu sou de coração. Eu entrego tudo aquilo que eu sou. Vem fazer, ó Pai, tua obra incomum em mim. Se ouvir a sua voz é incomum. Incomum, então eu sou de coração. Eu entrego tudo aquilo que eu sou. Vem fazer, ó Pai, tua obra incomum em mim. Boa noite, eu me chamo Luísa e eu sou da classe de adolescentes de Lins. Segundo os temas que estudamos, devemos tomar sempre as decisões corretas e sermos fiéis por aquele que nos amou e não por opiniões alheias. As escolhas que fazemos devem ter como base os nossos princípios e não as nossas preferências. E Jesus tem que ser a prioridade quando tomarmos uma decisão. Não importa qual problema estamos enfrentando ou quão difícil é a escolha que temos a fazer. Se escolhermos andar com Cristo, sairemos vitoriosos. Você tem feito as suas escolhas segundo a vontade de Deus? Seus princípios estão acima de seus desejos? Deus tem sido a influência das suas decisões? Mesmo sendo fracos e pecadores, mesmo quando os nossos desejos não são a escolha certa, Cristo nos ampara e com a sua onipotente e inabalável vontade nos ajuda a sermos melhores. Eleve as suas preocupações a Deus nesse momento. E se você tem algum pedido especial a fazer, pense nele agora. Oremos. Querido Deus, amado Pai, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Te peço humildemente que o Senhor nos dê sabedoria para tomarmos as decisões certas. O Senhor sabe qual é a preocupação de cada um e a difícil escolha que precisa tomar todos os dias. Nos dê força para enfrentar as tentações e nos ajude a entender que se escolhermos estar contigo, seremos vencedores. Somos falhos e estamos destinados a fazer as escolhas erradas, mas sabemos que a sua onipotente e inabalável vontade pode mudar isso. Atenda os pedidos que estão no coração de cada um, segundo a sua vontade, e cuide de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem agora, e que em toda a vida dela ela possa escolher a Ti. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço e te agradeço. Amém. Eu me chamo Lívia, moro em Jaboticabal e eu comecei a cantar aos 10 anos, quando teve um projeto da igreja que eles davam aulas, de canto gratuitas, mas depois de um tempo eles pararam, com o projeto porque ninguém mais ia, e então eu comecei com aulas particulares, mas nisso eu já era batizada, porque eu me batizei em 2015, mais ou menos. Eu tenho mais ou menos uns 6, 7 anos de igreja. E eu me batizei com 8 anos, mas eu demorei mais ou menos 1 ano para me batizar. E depois desse projeto e tudo, eu procurei uma professora de canto e tal. Mas aí depois de um tempo ela também, não sei, ela parou de dar aula. E aí eu tive que procurar outra profissional.
E aí foi quando ela se sentiu diferente, né, algo que não parecia assim normal das vozes dos outros alunos dela. Então ela perguntou, né, e falou pra minha mãe se minha voz sempre tinha sido assim, né, desde pequena. E aí eles falaram que sim, e aí ela me aconselhou a procurar uma fonoaudióloga pra ver se estava tudo certo realmente ou se, né, tinha alguma coisa errada com a minha voz. Então foi aí que meu pai e minha mãe, né, foi atrás desse profissional pra ver se tinha realmente algo de errado, igual ela sentiu mesmo. E foi aí que eu descobri que eu tava, né, com um problema na voz, que foi uma fenda, mas ela não era tão grande, então ainda tinha um jeito, né, de tratar e tal. E aí a gente, com muito custo, conseguiu uma vaga no SUS, porque também na época tava bem lotado. E aí a gente foi, né, ver o que precisava para poder começar o tratamento e tal. Aí ela falou, perguntou um pouco da minha vida, eu contei. E aí quando eu contei pra ela que eu comecei a cantar e eu pregava também, né, porque eu tinha na época 11 anos, eu comecei a pregar em 2017, quando teve um projeto da igreja também, que era a Semana Jovem, e aí o ancião da igreja pediu pra gente pregar. E aí eu fui, tive a primeira experiência, gostei, e aí eu resolvi continuar, né, depois quando foram renovar a escala de pregações da igreja. E assim eu comecei a pregar, e depois, quando eu fui consultar com ela, contei que eu cantava, que eu pregava, ela falou assim que se eu fizesse o tratamento com ela, eu ia ter que parar, né, de cantar e de pregar por causa da fenda. E se eu não tratasse, eu poderia perder minha voz completamente, não ia conseguir falar mais, ela ia sumindo aos poucos. Então aí ficou nesse dilema, se eu fazia e não cantava mais, ou então se eu cantava por um pequeno período e então depois não falasse, né, mais. Mas aí depois de um tempo meus pais conseguiram, né, conversando com um professor meu que me dava aula de violão, conseguiu achar uma fonoaudióloga especializada em canto, e aí ela foi auxiliando e tal, mas aí a gente viu que o valor era bem fora da nossa realidade e a gente não ia conseguir pagar porque era realmente um valor muito alto. E aí a gente foi e meus pais mostraram um vídeo de eu cantando pra ela, e aí ela vendo, né, eu cantando, ela, não sei, Deus tocou no coração dela e ela diminuiu o valor para 50%. Então já ficou um valor mais razoável que a gente conseguia pagar. Então eu comecei tratamento. Nesse um ano eu evitei cantar e até pregar, né, pra realmente poupar o quanto eu podia, pra, né, dar tudo certo no tratamento. E aí depois de um ano eu terminei o tratamento, já tava tudo certo, né, eu fiz de novo uma laringoscopia pra ver se tava tudo certinho, e aí deu que tava normal. Ainda tinha, na verdade, uma pequena fendinha ali, mas ia fechar naturalmente. E aí depois disso eu voltei a cantar, voltei a pregar, voltei a fazer as atividades normais. E graças a Deus hoje eu posso ainda louvar e engrandecer a Deus, porque meu maior medo quando eu ouvi que eu não ia poder mais cantar e pregar, né, ia prejudicar, né, de alguma maneira a minha voz, a primeira coisa que eu pensei foi como que eu vou poder ser útil pra Deus agora, porque a única coisa que eu sentia, assim, que eu fazia mesmo, que eu gostava pra adorar a Deus era cantar e pregar, e depois de todo esse tratamento, tudo que eu passei, agora eu posso voltar a fazer tudo que eu fazia antes. Meu nome é Karina, sou fonoaudióloga clínica, tenho consultório em Jaboticabal. Foi por este motivo que eu conheci a Lívia. A sua família me procurou após ela ter um diagnóstico de fenda nas cordas vocais. Na verdade, é um mau funcionamento das pregas vocais, onde não ocorre o fechamento completo das mesmas. Por este motivo, a reabilitação fonoaudiológica se faz necessária. Em sua avaliação, a gente realmente constatou algumas alterações necessitando tratamento, onde ela apresentava alguns abusos, sensações de pigarro, a voz fraca,
uma qualidade vocal agravada, uma certa incoordenação respiratória que nos levou a iniciar o seu tratamento. Lívia, tenho orgulho de ter conhecido uma menina tão especial como você. Você estará sempre guardada no meu coração. Um abraço. Beijos. Então aconteceu que a gente foi atrás, né, de procurar a fone do SUS, e ela falou que ela tinha que parar de cantar, parar de pregar, e a gente ficou meio preocupado. E aí a gente se apegou, né? Se apegou a Deus, que Deus tomasse uma providência, porque o sonho dela era pregar e cantar, e ela começou com esses problemas aí, veio as dificuldades que ela não... Aí a professora dela foi lá, fez o teste com ela e pegou e falou pra ela, falou assim, ó, a gente falou o preço, né? Aí a gente falou que o preço pra gente era meio complicado para poder pagar, que era meio alto, né? Aí ela falou assim, olha, eu faço por vocês, eu sei que é Deus, é a providência de Deus mesmo. Aí pegou e falou fazer 50% do valor. Ela falou, eu vou fazer isso pra ajudar ela, que eu sei que ela é uma menina esforçada, que ela vive as músicas dela, né? Então acho que ela também ficou com dó. Então também tudo é coisa de Deus que tocou no coração dela, né? Que ela aí acabou fazendo com esse preço e deu pra gente pagar. E eu agradeço muito a Deus por isso e as pessoas também que ajudou, né? Se não fosse o Eduardo e a Karina, então a gente não tinha conseguido o tratamento dela. Então eu agradeço muito a Deus por eles e por ela. E com certeza o que mais me ajudou a superar tudo isso foi Deus, porque sem Ele eu não ia conseguir nem ter cabeça pra poder raciocinar. Eu era muito pequena e graças a Deus me ajudou conseguindo um tratamento e ainda mais, né, ajudando com o valor do tratamento que era totalmente fora da realidade. Então tudo que vocês precisarem, todo problema, qualquer dificuldade que vocês passarem, com certeza a única solução e o que vai realmente dar mais força ainda para vocês, com certeza vai ser sempre Deus. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, é menos com bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Boa noite aí você de casa, seja muito bem-vindo ao Daily News. Eu sou a Lais e você pode me chamar de Laisoca. Eu sou o João Pedro, mais conhecido como Jones. E agora vamos dar início ao nosso sermão. Paz. Quando nós falamos em paz, foi feita uma enquete no Instagram onde as pessoas respondiam o que significa paz. Só que o que as pessoas não esperavam é que, para elas, a paz não é a ausência de guerra, mas sim o estado de espírito, quando nós estamos bem com nós mesmos, no nosso subconsciente e na nossa mente. Agora eu farei para vocês algumas perguntinhas. Como é possível ter o descanso da alma? Alguma vez vocês já se sentiram perdidos ou algo do tipo? Indo para um lugar sem rumo, sem um rumo fixo para ir? Já aconteceu isso com você, Laila? Sempre, eu sempre me perco, gente. Eu sempre preciso da minha mãe falando o caminho pra mim. E você, João? Já te aconteceu? Me canso de perder. Sempre quando eu tô andando na rua, meus amigos vão reto, eu me distraio, eu viro a esquina e me perco. Aí você fica, nossa, onde que eu vim parar? Exato. E muitas das vezes isso se assemelha à nossa vida espiritual. Nós sempre achamos que estamos indo para o lugar certo, mas muitas vezes ou sempre estamos errando. E o que devemos fazer para isso não acontecer?
Bom, então descobramos o mapa para conhecer a nossa condição e nos encontrarmos no nosso caminho, no bom caminho por onde nós devemos andar. E para isso existe um assim diz o Senhor. É uma ordem, é um mandato, é algo que nós devemos seguir, é uma base para nos encontrarmos no bom caminho. E aí você me pergunta, mas onde eu posso encontrar essas bases ou quais são essas bases que eu posso seguir? E aí eu lhe respondo, meu caro amigo. Há várias expressões na Bíblia, em Jeremias, que nos guiam ao nosso bom caminho. O caminho do descanso espiritual. Ponha-se em uma reflexão pessoal. Olhe para si. Olhe o que você está errando dentro de você. É uma coisa pessoal com você mesmo. Olhem em uma visão introspectiva no seu mapa. Perguntem pelos caminhos antigos para que você não cometa os mesmos erros dos passados. E qual é o resultado de uma boa revisão espiritual? É o descanso, como um cachorro em uma rede. Andar pelo caminho correto, que é o caminho de Cristo, não é que nós devemos pegar os nossos fardos e ficar carregando eles. Nós devemos pegar e depositar em Cristo. E só assim conseguiremos o descanso. Bom, e onde nós podemos encontrar o descanso? Em Deus. Quanto mais estamos errados e mais perdidos, mais nós devemos parar, pensar e orar. Estar com Deus, nos encontrar no caminho dele. Esse é o descanso espiritual. Estar pronto para reconhecer os nossos erros. Jesus nos convida todos os dias. E por meio de mim ele está te convidando a encontrar a paz de espírito. Ele faz as suas promessas que só nele nós encontramos o descanso que procuramos, que nós tanto procuramos. A palavra descansar, ela pode ter vários significados na Bíblia, como reanimar, reviver, repousar e confortar. Encontrar o descanso em Cristo significa que nós temos que pegar os nossos fardos e depositar em Cristo, como eu mencionei anteriormente. Você, Lésia, qual é o seu lugar preferido para tirar aquela soneca, aquele descanso? Com certeza, para descansar na minha caminha, ou igual esse cachorrinho aí numa rede. E você? Ah, eu prefiro uma rede, sofá, minha cama, com meu travesseiro e minhas cobertas, claro. Qualquer lugar para descansar está bom, não é mesmo? E para nós conseguirmos esse descanso que queremos e desejamos, nós temos que parar e nos deter. Na caminhada cristã e no corre-corre do dia a dia, é necessário parar e refletir onde estamos e qual é o nosso destino. A melhor forma de fazer isso, assim como diz o Senhor, que aconselhava o povo, é parar e ter calma, fazer uma reflexão em você mesmo. Quando você anda correndo e procurando onde estão respostas, a resposta é parar. Esta é a resposta. Deus tentou dar um mapa claro do que devemos fazer para o povo escolhido, mas a desobediência e capricho do próprio povo de Israel se comparam nas nossas vidas hoje em dia, que nós queremos tomar decisões sozinhos, sem fazer a consulta a Deus. E o que devemos fazer em uma situação dessa? Stop! Pare! E isso é o que devemos fazer. Nós devemos parar e refletir um pouco sobre o que Deus quer para o nosso bem. Bom, quando nós estamos numa viagem, a maneira mais bem sucedida de chegar em uma viagem é sempre olhando aonde? No mapa, ou seja, hoje em dia no GPS. Então a melhor maneira é você sempre parar e olhar no GPS, porque aí a gente sabe que você não vai se perder. Como por exemplo o que aconteceu com a minha mãe em uma viagem, que a gente foi pra São Paulo e ela se perdeu com o GPS no rosto dela, assim, tudo bom, falando, olha, siga essa parte, ela conseguiu se perder. Pra gente não se perder igual a minha mãe, vamos seguir o mapa de Deus, o GPS de Deus. Um exemplo que nós temos é a parábola do filho pródigo, que, como nós conhecemos, a gente sabe que ele não parou e refletiu. Vou dar um resumo aqui do meu jeito, do jeito Laizoca, para vocês entenderem. Mas é basicamente um jovem que ele pega uma herança do pai dele, e sai para se aventurar nas baladinhas da vida. E aí ele não olha o mapa de Deus, ele não olha a conta bancária dele. E quando ele se encontra, ele está totalmente falido e ele percebe que ele está numa situação tão ruim que quando ele para pensar na vida dele, ele vai refletir perto dos porcos, que é quando a pessoa está na pior que ela vai precisar de Deus, que ela vai consultar a Deus. Então, para que isso não aconteça igual o filho pródigo, nós temos que procurar a Deus, pra gente não ter que parar e refletir perto dos porcos como ele fez. E a gente tem que parar e ter uma boa caminhada com Deus para que não aconteça isso igual o filho pródigo, que não é um exemplo dos melhores quando se fala em analisar a vontade de Deus. E para nós não cometermos o mesmo erro que o filho pródigo teve, nós temos dois tipos de visões, a visão externa e a visão interna. Vou falar brevemente para vocês sobre esses dois tipos de visões.
A visão externa é aquela visão onde você olha ao seu redor, onde você está, com quem você está andando, o que elas estão influenciando em sua vida. E a visão interna é aquela visão que você para refletir em quem você é e quais são os seus princípios. Bom, depois de ter essas duas visões, a interna e a externa, nós devemos dar uma olhada no mapa. Nós devemos olhar além de nós. Devemos olhar para Cristo. Ao olhar para o mapa, a primeira coisa é saber onde você está, se encontrar. O próximo passo é onde você quer chegar, o seu destino. Do mesmo jeito na sua vida espiritual. O mapa que Deus nos deixou é a Bíblia. É lá onde nós devemos parar, fazer a análise e nos encontrar onde nós estamos para saber onde nós queremos chegar. Agora existe um terceiro passo onde nós queremos chegar para encontrar essa busca ao nosso descanso. Você tá rindo, João Pedro? Folgado, né, gente? Outra coisa que vocês precisam fazer também é perguntar, pois nós nos desenvolvemos muito mais com pessoas que vivenciaram coisas no passado do que hoje em dia. E essas pessoas nos ajudam a nos decidir se devemos largar os caminhos para começar a seguir o caminho. Exatamente, e é na Bíblia onde nós temos as nossas experiências para não seguir ou para seguir. Como, por exemplo, antigamente, quem era esse guia para o povo de Israel era o profeta Jeremias. Era através deles, do profeta Jeremias, que eles poderiam saber que caminho não seguir e qual era a melhor opção. O nosso caminho, o único caminho e verdadeiro caminho, tem nome e sobrenome, Jesus Cristo. E o filho pródigo, como a Laísa mencionou a história dele anteriormente, ao contrário do povo de Israel, o filho pródigo ele parou e começou a reparar na situação que ele estava. Ele estava comendo junto aos porcos, esses palmeirenses aí da vida. E com isso ele começou a refletir e começar a tomar suas decisões baseadas em Deus. Isso. Bom, e quando o profeta Jeremias apresentou os conselhos ao povo de Israel, foi um conselho tão bom. Só que eles olharam e falaram, não, a gente não vai seguir esse caminho. E eles preferiram não andar no caminho de Deus. Ou para não seguir o conselho de Deus, né? E aí agora a gente foca... E agora a pergunta é pra você. Onde você se encontra? Em que situação? Para achar o caminho de paz e descanso, você já sabe o caminho. Ande por ele e com ele. E assim nós temos as nossas escolhas e decisões. Eu acredito muito que a vida é composta por uma sucessão de escolhas. Desde as mais simples, que é como escolher entre um ponto de ônibus e uma goiaba. Será que eu pego um ônibus ou será que eu compro uma goiaba? Desde escolher as mais complexas, como escolher uma universidade que você vai ou algo do tipo. E tem as escolhas mais fáceis, como que penteado vou fazer, ou o que vou vestir hoje, ou se eu compro hoje amanhã, ou será que eu vou de carro ou de ônibus? E aí eu te dou uma dica. Vai de carro, porque quando você pega um ônibus meio-dia, a gente sabe como que é. A galera tudo lá assim, ó, e os CCs, delícia de CC. É muito gostoso. Então vai de carro, tá? Isso não é nem uma escolha, já vai de carro. E nós somos as somas das nossas decisões, ou seja, as nossas decisões fazem quem somos. A escolha é a coisa mais constante que temos em nossa vida. Eu creio que a única coisa que nós não escolhemos é escolher nascer. Várias pessoas acreditam ser escravos de suas próprias escolhas. Mas agora eu pergunto pra vocês, quais são as suas escolhas? Como são as suas escolhas? E no que elas são baseadas? E agora, 2 palavras para vocês aí de casa refletirem sobre como fazer as suas escolhas. Essas palavras são preferência e princípios. As escolhas baseadas nas preferências são como é o nosso gosto pessoal, como nós achamos que está melhor, sem a consulta de Deus. Daremos alguns exemplos bíblicos de pessoas e alguns personagens que fizeram escolhas baseadas nos seus gostos e nas suas preferências. E um exemplo que aconteceu muito tempo atrás, lá no início da Terra, do Universo, faz tempo. É bem mais velho que a gente, claro, é Adão e Eva. Eva, ela preferiu desobedecer a Deus e comer o fruto da árvore proibida, que Deus claramente alertou para não comer. E o que ela fez também? Arrastou Adão para fazer essa barbaridade. Bom, porque aí se o 2 errar é menos o peso da culpa, né? Então... Balanceado. Bom, e agora um outro exemplo masculino. Homem sempre errando, né? Cadê? Sansão. Agora eu vou dar um exemplo bem resumido da história, que foi basicamente assim. Deus falou, olha, não vai se envolver com as garotas da outra nação, porque elas são dos inimigos, são um filisteu. Aí Sansão
Aí chegou a Dalila assim, chegou, oi, Sansão, né? Aí ele falou assim, ele deu uma olhada nela assim, de cima a baixo, e falou, nossa, que gatinha. E aí é a parte que a gente para e pensa. E o que Deus falou? Entrou por aqui e saiu por aqui. Nós temos o exemplo de que isso foi uma preferência dele, que ele ignorou totalmente o que Deus falou, que na Bíblia diz, toma-me desta porque desta me agrado. Ou seja, ele foi só porque contra os princípios dele e foi pelas preferências. E aí ele começou a viver pelas aparências e não pela fé. E aí a gente sabe que no final não deu nada certo, porque a Dalila quis dar uma de cabeleireira e cortou as madeixas dele. Cabeleireira Leila. Cabelos, unhas e tratação e unhas. E aí, essa preferência que ele decidiu seguir foi a ruína dele. Acabou com os cabelos curtíssimos e soterrado por várias pedras lá no templo do rei. No templo. Obrigada. E outro exemplo que nós temos é o exemplo de Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes. Ele olhou e falou, não conheço Jesus. Você conhece João Pedro Jesus? Jamais, nunca nem vi, cara, nunca nem vi. Nunca nem vi. E aí nós temos as escolhas baseadas nos princípios. É onde nós deixamos as nossas preferências de lado e vamos consultar o nosso princípio, que para nós da igreja, por exemplo, é a Bíblia. E um grande exemplo que nós temos é o exemplo de José. José, ele pôde escolher ou ter uma vida cheia de fama ou uma vida cheia de desgraça. E que, independente das consequências, José sempre escolheu seguir a Deus. Assim como o Daniel, que apesar de todas as provações, e não foram poucas, ele sempre se manteve no caminho de Deus e sempre que estava com alguma dificuldade, o seu melhor remédio era orar e esperar a resposta de Deus. Mesmo que ele fosse jogado na cova dos leões, ele ainda permaneceu em Deus em todas as circunstâncias. O meu nome é João Pedro, mas eu vou falar agora sobre Pedro e João. Os antigos apóstolos viveram muito tempo atrás. E nós devemos seguir muito o exemplo deles, pois eles sempre se perguntavam, isso é correto? Não se as pessoas vão gostar disso. E é isso que você tem que fazer na sua vida. Em que estão baseadas as suas escolhas? Agora vamos refletir em uma história que eu vou contar. Olha, não, estranho. Certo dia, certo motorista muito apressado, ele chegou em uma esquina, olhou para um lado, olhou para o outro, viu que o sinal estava vermelho e mesmo assim ele avançou. E aí ele acabou se deparando com uma polícia que foi o abordar. Ou seja, gente, ele se lascou, né? E aí o policial abordou ele, pediu documentação do carro e perguntou, você não viu o sinal vermelho? E aí ele respondeu, sim. Claro que eu vi. E por que você não parou? Porque eu não vi o senhor. Chocante, gente. Ou seja, o que essa história está querendo dizer pra gente? Que quando as pessoas não estão olhando, é onde nós nos revelamos quem somos, quando nós estamos na escuridão. E agora quando temos as pessoas para nos assistir, nós fingimos. Como você está sendo? Tem um exemplo que quando eu era criança, passar no sinal vermelho pra gente era um crime, a gente era, nossa, vai ser preso. A gente já viu que tinha a câmerazinha no sinal e hoje em dia as pessoas nem respeitam mais isso e aí... Quem nunca? É verdade, quem nunca? Não façam, mas quem nunca? É verdade? Isso acontece quando nós colocamos as nossas preferências acima dos nossos princípios. Parece que o homem, ele só obedece quando estão sendo observados. Vou fazer aqui uma analogia bem básica aqui pra vocês. O caráter de um homem é como um antigo filme de máquina fotográfica, só revela no escuro. Exatamente. Nas escolhas que fazemos, existe um fator muito importante, o autocontrole. É esse fator que ajuda na construção do nosso caráter. É como uma cidade que tem os muros derrubados, é como o domínio do homem. Quando não tem muros, tudo passa. Qualquer coisa pode entrar ou sair. José teve o autocontrole, mas Sansão usou o corpo para o próprio prazer. José acabou reinando em um trono, enquanto Sansão acabou com sua vida soterrado por um monte de pedras e por um monte de escombros. Geralmente, em questão de princípios, a maioria das pessoas estão erradas. Então tome cuidado com o que todo mundo faz. É aquela famosa frase, a voz do povo não é a voz de Deus. Bom, principalmente para nós que somos adolescentes, nós passamos constantemente por decisões e aonde nós somos influenciados ou nós influenciamos. E aí, você influencia ou é influenciado? Tem aquela história, né? Se os seus amigos pularem na ponte, você também pula? Mal sabe a minha mãe que quem chama a galera para pular na ponte sou eu. Então, seja a pessoa que influencia e para o bom caminho, não pule de pontes. Exato. Em questão de escolhas, eu vou deixar aqui para vocês 5 conselhos muito importantes.
Primeiro conselho: a Bíblia sempre vai ser a sua base. Sempre quando você for fazer alguma escolha para sua vida, sempre procure na Bíblia. Segundo conselho: o princípio é inegociável. Sempre acredite em seus princípios. E mantenha seus princípios em Deus, claro. Nunca mude isso. Você agora. O princípio é imutável. Deus e seus princípios nunca mudam. Então você não pode pegar o contexto da Bíblia e mudar para si, porque Deus nunca muda. Exato. Deus é soberano. Escolha sempre no princípio de Deus e Ele nunca o desamparará. Obedeça e deixe as consequências com Deus. Alguém disse que fé não é crer, mas isso não pode ser de superstição. E fé, sim, é obedecer apesar das consequências, como Daniel, José... Fala aí, filho. Pedro, João... E muitos outros que estão na Bíblia. É melhor você acabar em um trono reinando do que soterrado por pedras e escombros. Deixa a dica aí, gente. E essa é a nossa reflexão. Espero que todos tenham gostado. Se inscreva no nosso canal. E sempre se baseiem nos princípios de Deus. E agora vamos orar? Vamos. E agora nós vamos curvar a nossa fronte e falar com Deus. Oremos. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por essa programação que tivemos. Que todos que estão assistindo possam ter as escolhas sempre baseadas no Senhor, pois o Senhor é o caminho e a verdade. E que o Senhor sempre esteja guiando todos e que o Senhor sempre esteja conosco, apesar de todas as situações e todas as consequências. É tudo que eu lhe peço e agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Não ande ansioso pela vida, quanto ao que comer, beber ou vestir. A vida é mais que isso, e Deus dará o que for preciso. Olhe as aves do céu, não colhem e nem semeiam, contudo o Pai Celeste as sustenta. Os lírios no campo estão, não tecem e nem trabalham, mas Deus os veste com beleza. E muito mais de você, e muito mais de você cuidará. Nem o rei Salomão em sua riqueza se vestiu como os lírios com grandeza. Veste assim a flor que logo vai murchar, e muito mais de você Deus cuidará. Olhe as aves do céu, não colhem e nem semeiam, contudo o Pai Celeste as sustenta. Os lírios do campo estão, não tecem e nem trabalham, mas Deus os veste com beleza. E muito mais de você, mas muito mais de você cuidará. As aves do céu
não colhem e nem semeiam, contudo o Pai Celeste a sustenta. Olhe as aves do céu, não colhem e nem semeiam, contudo o Pai Celeste a sustenta. Os lírios do campo estão, não tecem e nem trabalham, mas Deus os veste com beleza. E muito mais de você, e muito mais de você, mas muito mais de você cuidará. Amém. Amém. Acabou por hoje. Mas me conta aí, Mário, o que você achou do nosso episódio? Eu adorei, Thiago. Foi muito bom. Descobrimos como alguns personagens se desviaram de suas escolhas corretas e se perderam ao longo de sua vida. Porém, também aprendemos que o arrependimento é a melhor atitude para voltarmos aos braços de Jesus. E semana que vem, não percam o nosso último episódio. Exato, Mari. Não se esqueça, semana que vem iremos encerrar a nossa série com chave de ouro. Estamos convidando todos vocês a não perderem o nosso último episódio da série ADL News Escolhas. Domingo que vem, às 20 horas, nesta página no Facebook, Adventistas Jaboticabal. Boa noite a todos e até mais! Uma boa noite, pessoal, e desejamos a vocês uma ótima semana. Um grande beijo. Até mais! Isso acontece quando nós colocamos a preferência em cima dos nossos princípios. Parece que os homens só obedecem quando estão... Parece... Au, au, au. Ai, Gabriel, tá com o chinelo lá no cachorro?